É uma pegadinha. E é isso que aconteceu nesse caminho do Código Florestal. Então, eles pegaram o retrato do sofrimento do pequeno agricultor e disseram o seguinte: por causa disso nós precisamos mudar a lei inteira e precisamos mudar para todo mundo, inclusive para quem não está nessa situação. E é assim que a lei vai se desenhando. Então ela tem uma regra geral, tá certo? Que é isso que eles dizem muito: eu mantenho os índices de proteção das florestas, por exemplo. Você mantém, só que depois você abre 39 exceções. A regra que você diz manter. E é para todo mundo a exceção. Então não existe regra mantida, existe regra excetuada, né? É assim que funciona. A gente tem uma pessoa querendo falar. Eu acho que seria bom. Isso. Alô? Oi? Alô? Oi? Oi, boa noite. Eu sou a Suzana, colaboradora aqui do Cineclube. E escutando você falar, eu ouvi exatamente isso do Aldo Rebelo. Eu tive o desprazer de conversar com ele sobre isso. Só que eu não entendo como eles conseguem justificar se as próprias organizações dos pequenos produtores, da agricultura familiar, do MST, estão apoiando os ambientalistas, estão do nosso lado. Então não dá para entender como eles conseguem manter essa justificativa, porque ela não tem menor chance de ser segurada nem por um segundo. Então queria saber como que eles conseguem. Não tem muito milagre, né? O negócio é grana e uma bancada forte. Você tem 217 deputados. 217 deputados, eles falam a todo momento. O deputado ele tem um microfone sempre à disposição dele. A repercussão diariamente dessa mentira muitas vezes faz com que ela se torne convincente. Você também arma um discurso, né? Você tem, por exemplo, uma campanha na TV agora, que é a campanha do Sou Agro, que começou com uma campanha só de promoção, né, da classe produtiva do Brasil, dos agricultores, e que existem muitos, eu quero acreditar que a grande maioria, né, que são pessoas justas, absolutamente honestas e que merecem ser promovidas, de fato, entendeu? Mas essa campanha já começou a fazer campanha para mudança do Código Florestal, porque o coordenador lá do movimento já deu várias entrevistas e agora gravou um clipe e colocou no site da instituição, dizendo, né, elencando ali os motivos pelo qual você tem que ter a modificação do código. Essa campanha, só estou citando ela para te dar um exemplo, ela custou cerca de 20 milhões. Né? Acho que se você juntar todas essas organizações aqui e pegar o fracionamento que elas dispõem, né, para o seu funcionamento dentro do tema Código Florestal, não deve dar 1/3 disso, com todas juntas. Né? Então você tem, por exemplo, existe agora um murmurinho de que a CNA vai fazer uma campanha televisiva também, é horário nome da Globo, então, entendeu? É maçã, né? O negócio ele vai ali te massacrando, né? E essa informação ela é repetida e repetida e repetida e repetida muitas vezes. Eu vou te dar um exemplo de uma informação que é repetida muitas vezes aqui. O Aldo Rebelo cansou de falar que o CONAMA deveria parar de legislar, de regulamentar, né? de mexer na legislação brasileira, porque o CONAMA é um órgão habitado quase que em sua maioria por ONGs internacionais que vêm para o Brasil para favorecer os concorrentes de produção de alimentos aqui. Muito bem. Eu quero desafiar todos os deputados e senadores que acreditam nisso a achar uma ONG internacional no CONAMA. O CONAMA tem 70% da sua formação, quase 70%, de órgão governamental. É governo de estado, federal e municipal. E não tem uma ONG de cunho internacional. Entendeu? Mas assim, tanto faz se isso é verdade ou não. O sujeito vai repetir isso à exaustão. A diferença é que ele repete isso no horário nobre da TV. E chega uma hora, começa a virar verdade. Mesmo porque é aquilo que a gente está dizendo, Código Florestal não é um tema que a pessoa discute no seu dia a dia com um colega de trabalho. Aumentou muito essa discussão. A agenda ganhou uma importância jamais vista antes. Mas ela ainda não chega aos pés do Corinthians e Palmeiras, né? Ou das diretas, ou do impeachment, ou do etc e tal. Então ele não é um tema que é fácil você desmentir. Às vezes você tem uma chance de falar,
né? E você tem 217 deputados contra você para falar. E eles quase sempre têm a preferência na fala. E eles vão falar mentira. E é essa que vai ficar escrita no jornal. Então eles criaram esse embuste aí do pequeno, do sofredor, daquele agricultor que merece mesmo ser diferenciado em lei. Misturaram tudo no liquidificador e estão passando a agenda deles, que há 12 anos eles não conseguiram. A agenda deles é difícil. Como é que você vai para um jornal e diz o seguinte: eu quero fazer uma lei para desmatar mais, para anistiar criminoso, que desmatou apostando na não punição? Como é que você faz isso na TV? Não faz, tá certo? Você não tem justiça nessa agenda. Aí não tem justiça, o que o cara faz? Ele importa a justiça da agenda do outro e traz. Foi isso que eles fizeram. Armaram esse embuste. E de quebra, esse embuste trouxe um lucro eleitoral para eles, porque durante a votação do Código Florestal, teve deputado viajando com o jatinho da FAB, e era época eleitoral, porque já era junho, julho, para fazer audiência pública, né? Se promovendo como salvadores da pátria do país. Isso tem um outro problema, que é o seguinte: você reduz os problemas do campo brasileiro ao Código Florestal. O IBGE de 2006, o censo, revelou que você tem quase 5 milhões de analfabetos trabalhando no campo. Só 15% da agricultura familiar pega só 15% do total de crédito agrícola disponível do país, e que não é pouco, é mais de 100 bilhões. Esse ano, se não me engano, foi mais de 110 bilhões de crédito agrícola. Essa agricultura familiar planta 75% da comida que a gente come. Mas ela recebe 15% do crédito de financiamento de safra. Tá certo? Esses são os problemas do campo. No estado do Mato Grosso, você tem 30% do valor bruto da safra perdida, porque o Brasil não tem infraestrutura para escoar a safra. No Brasil, esse número chega a 4 bilhões por ano. Só com problema de modal para escoamento de safra. Esse é o problema do campo brasileiro. Quando o cara diz que o problema do campo brasileiro é uma lei ambiental, esvazia toda a outra agenda e se foca nisso daí, ele está prestando um desserviço ao próprio setor que diz representar. Essa é a primeira coisa. Segundo, que ele está armando um embuste para a sociedade. Só que é nessa agenda que ele consegue se safar como grande, se vender como grande salvador da pátria. Porque é essa agenda que ele está tentando alterar. Então foi com essa agenda que eles correram às audiências públicas às vésperas das eleições e tiraram esse lucro eleitoral. E de quebra eles receberam uma ajuda do governo. Certo? A ajuda do governo é a omissão. O governo federal é inacreditavelmente omisso. Parece que o Código Florestal não está sendo revisto no Brasil. Não atuou na Câmara, fez um papelão nos 2 últimos meses, porque chegou lá pedindo para um relator que é da base governista para ver se ele podia fazer o favor de mudar o seu texto. Ele não mudou, foi derrotado, teve um racha na base e agora está quieta. Não faz nada, não aponta nenhuma saída. Pior do que isso, o que você ouve muitas vezes do governo federal é que a presidente Dilma diz que vai vetar. Desculpa, mas para mim, do jeito que está essa discussão, quando a presidente da República fala em veto, é porque ela está dizendo que não vai fazer nada. Ela vai esperar chegar na mesa dela e vai deixar esse pessoal continuar surfando na onda de quem lucra com desmatamento. É só essa. E está pedindo um cheque em branco, né? O que é pior. Tá certo? Espera aí que quando chegar na minha mão eu vou vetar. Vai vetar o quê? Então diz. Quais são os artigos e o que é que vem no lugar. Tá certo? Porque se a grande maioria das pessoas acha que a lei realmente ela pode ser alterada, então você tem a lei precisa ser aprimorada. Isso é um fato. Ela só não pode ser destruída. Ela não está sendo mudada. Ela está sendo mudada para o abismo. Ela está sendo aniquilada. Bom, então isso daqui acho que a gente já falou muito. São algumas das mentiras, né, dos ruralistas. O Código Florestal pune aquele que desmatou quando a lei permitiu desmate. Então isso daqui é um absurdo, né? O sujeito fala isso, porque você diz o seguinte: não, o cara lá, ele desmatou em 1980 na Amazônia, então ele podia desmatar 50%. Aí a lei veio e aumentou a reserva legal para 80%. Então agora o cara está ilegal, por isso que a gente tem que mudar a lei. Isso é um absurdo. Entendeu? Isso é um dos maiores absurdos que existe. Até uma garantia constitucional de que isso não pode acontecer. E o Código Florestal não fala isso em nenhum artigo. Mas aí você monta a mentira, porque ela é genérica. Tá certo? Aí o que essa mentira traz para o sujeito que está ouvindo? Essa lei é injusta, tem que ser mudada. E aí o que é que o cara faz para mudar? Ele não diz o seguinte:
aquele que desmatou conforme a época, ele tem que provar que desmatou conforme a lei da época, e aí ele se enquadra naquela legislação. Ela não diz isso, ela diz o seguinte: para você que tem 4 módulos fiscais, você não tem mais obrigações com reserva legal. Então já não é mais com a lei à época, já é uma anistia para qualquer situação. E quando ela diz aqui no artigo lá 39, de acordo com a lei à época, aí ela diz o seguinte: mas como é que você prova que você desmatou de acordo com a lei à época? É dizer assim, qualquer pedaço de pão. Esse é o resumo da qualquer ato autodeclaratório. Um recibo de contrato, uma justificativa histórica. Quer dizer, bobo vai ser o sujeito que vai dizer que não desmatou em 1812, quando não tinha nem legislação florestal, né? Porque se o cara falar, não, eu realmente tenho que recompor lá, ele vai ser motivo de chacota, porque todo mundo vai, né, ir até o limite máximo de onde a lei, de onde o regime de exceção da lei, né, ali de ele ter que manter reserva legal, vai pegar ele. Vamos, mais um, Danilo. Por favor, vamos ter que reduzir a área de plantio para cumprir o Código Florestal. Isso não existe também, né? O próprio Código Florestal atual já diz o seguinte: se você está numa área e você não pode recompensar, refazer ali a área que você desmatou ilegalmente, você compensa em outra. E aí você tem um outro artigo que diz o seguinte: se você não puder recompensar em outra, você pode comprar uma área dentro de uma unidade de conservação, fora dali. Aí você tem que ter isso circunstanciado, justificado, e nem em outra área você compensa. Você já compensa dentro de uma área que não teria plantio mesmo de alimentos. Tá certo? E você pode modernizar ainda mais. Você pode criar outros sistemas, diferenciar esse sistema pequeno agricultor. Aquele pequeno agricultor, primeiro que assim, agricultor familiar, assentamento de reforma agrária, por exemplo, eles usam muito isso daí, né? O sujeito, olha, assentado da reforma agrária. Como é que esse sujeito vai recompor a reserva legal? Ele não vai recompor a reserva legal porque você não pode assentar a reforma agrária em área florestada. Então ele não pode ter desmatado. Se ele não desmatou, ele não vai recompor. Ele não é punido pela recomposição. Essa recomposição tem que ser feita em parceria com o Estado. Quando você põe um assentamento lá dentro, você já tem que ter um plano prevendo como é que essa recomposição se dá. E esse plano faz parte do assentamento da reforma agrária. Então, então aí o que você faz? Você usa a imagem do cara como se ele tivesse que simplesmente o assentamento vai deixar de existir. Porque você vai ter que recompor tudo. Isso não existe, não tem nem disposição legal para você fazer isso. Aliás, pelo contrário, tem disposição legal que impede você fazer isso. Né? Mas isso é um outro embuste que vai sendo armado aí. Vamos lá, mais uma, Danila, que está acabando. Mais uma também. Que essa daí já foi. Né? O texto não permite mais desmatamento. Isso é uma coisa sensacional, nem anistia. Né? Então, assim, tem pelo menos uns 10 estudos, alguns inclusive publicados em revistas científicas, que estão errados, tem que ser revistos. Né? Então, um estudo da consultoria técnica do Senado, que foi pedido assim, o Código Florestal pingou no Senado, teve um senador do Amapá, o Randolfo pediu para a assessoria legislativa técnica, que é do Senado, fazer a análise sobre o texto que estava, fazer o comparativo. Aí tem uma descrição muito interessante nessa análise que diz o seguinte: a flexibilização para a área de proteção, para a área de preservação permanente, ela é tão grande que a área de preservação permanente deixa de existir. Você deixa de existir o conceito de preservar permanentemente. Ela não tem mais, porque você tem tanta exceção que você pode desmatar, que o conceito de preservar permanentemente é extinguido com o novo texto. Você não tem mais APP. Acabou. O texto extingue o APP. Então, quer dizer, está todo mundo errado. Só o discurso deles que está certo. Não dá para acreditar nisso. Né? Não dá para acreditar. Se não vai promover mais desmatamento, então vamos fazer um outro desafio para eles. Coloca lá um artigo: é proibido desmatar. Não desmata, cadê o artigo? Não está aí. Aliás, foi retirado. É porque vai promover mais desmatamento. Você tem estudo do IPEA, que é um órgão governamental, que fez um estudo e divulgou, e o estudo é um estudo para Dilma, inclusive, dizendo o seguinte: olha, presidenta, se passar isso daqui, o desmatamento vai aumentar tanto que o compromisso internacional que o Brasil assumiu de redução do desmatamento e controle de emissão de gases vai para a cucuia. Não tem como cumprir, os dois são incompatíveis. Ou é o texto ou é o compromisso, é um dos dois.
Tá certo? É isso que diz o texto do IPEA, né? Não é a ONG ambientalista, é o estudo do IPEA.